explicamos na semana passada que, né, o evangelho escrito, né, pelo evangelista Mateus, né, ele foi dirigido aos judeus, aos crentes judeus. Falamos também que a Bíblia, ela foi escrita para crente, né? Então a gente não precisa esperar que as pessoas não crentes, né, venham compreender ou receber algo da Bíblia, porque Bíblia foi feita para crente. Em todo o tempo, né, ela foi dirigida para o crente. Por isso há necessidade de nós, né, pegarmos essa mensagem e transmiti-la ao coração, né, daquele não crente, porque por si só ele não vai conseguir receber, né, as verdades e o poder de Deus que está contido nesta palavra. Pois bem, nós falamos bem a respeito do evangelho escrito por Mateus, e agora nós começamos a fazer uma breve introdução a respeito, né, da epístola, do livro, né, do evangelho escrito por Marcos, e acabou o tempo, né, naquele dia. Não deu tempo da gente ir muito, né, além, mas nós conseguimos introduzir aqui o evangelho, né, escrito por Marcos, apresentando aqui o seu título, né, que é Jesus, o Filho Servo. Falamos também a respeito, né, para quem ele foi escrito, né? Os irmãos se lembram que esse evangelho foi escrito para, né, os romanos, e o título tem essa expressão, né, Jesus, o Filho Servo, por causa de um propósito, de uma razão, né? Porque naquela época o mundo estava, né, dominado, boa parte do mundo, pelo Império Romano, e o Império Romano, ele subjugava, né, as pessoas, as pessoas viviam debaixo de uma certa opressão, E aí, né, a proposta do evangelho escrito por Marcos era de trazer aos seus leitores, os crentes romanos, que passariam, né, a ser perseguidos por causa, né, dessa doutrina, porque os irmãos se lembram que aquelas pessoas que eram os imperadores da época, eles se sentiam, né, como deuses, e eles queriam toda a atenção para si. E então a proposta do evangelho escrito por Marcos era levar as pessoas, né, a compreender que, né, o ato de eles servirem a Deus, servirem a Cristo, ia trazer a essas pessoas uma certa perseguição, uma certa dificuldade na sua vida, né, pessoal, por causa dessa decisão. Aí eles iriam, né, compreender, segundo, né, aqui a intenção dessa escritura, que eles precisavam, né, passar por todas essas dificuldades, né, crendo que havia uma razão maior para eles superarem esses obstáculos, que era o resultado final da sua fé. Aleluia! O resultado final da sua fé. Então, né, esse evangelho, ele traz, né, essa característica. E hoje nós vamos ver aqui algumas coisas que a gente vai perceber que já se mostra, né, diferente, e o propósito justifica, né? Então aqui nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 3 de Marcos, né, no capítulo 3 de Marcos, e no versículo de número 21, 3 e 21, olha só o que é que Jesus vai aqui apresentar nesse evangelho. Olha, e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então veja, o evangelho já mostra, né, uma situação acontecida com Jesus, que enquanto Jesus estava, né, operando milagres, libertando vidas, a Bíblia vai dizer que os seus parentes, né, mas quando a Bíblia traz essa expressão, os seus parentes,
ela está falando a respeito de quem? Está falando a respeito dos judeus. Não está falando a respeito dos outros irmãos de Jesus, que era, né, filho de Maria. Não, estava falando dos judeus, porque eles eram seus parentes, né, consanguíneos por causa, né, da herança, da mesma tribo, né, da mesma descendência. Eles estavam perseguindo. Então, a intenção é mostrar, né, a perseguição, que o próprio Jesus, ele veio e passou perseguição, mas ele perseverou. Ele foi perseverante na perseguição. Nós vamos ver também, aqui no versículo seguinte, né, outro tipo de sofrimento que a Bíblia vai mostrar que acontece também com as pessoas que elas escolhem seguir a Cristo. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa, né, os demônios. Olha só, interessante esse tipo de coisa, né? Isso acontece com crente, irmãos, porque às vezes, né, as pessoas não compreendem o que está acontecendo e logo começam a fazer juízo impróprio, juízo indevido, né? É aquela famosa fofoca da vida alheia. Acontece muito isso, né? E Jesus já estava mostrando aqui para os irmãos que isso era algo que poderia acontecer. Então, aqui Jesus começa, né, a Bíblia começa mostrando, nesse Evangelho de Marcos, aqui aos irmãos ali romanos, que eles poderiam, né, ser perseguidos, né, de uma forma mais cruel, como Jesus estava ali sendo ameaçado de ser preso por causa de estar operando uma libertação na vida, né, de uma pessoa, mas também as pessoas poderiam, né, simplesmente falar mal da sua pessoa. É algo comum. Então, esse é um tipo, né, de perseguição por causa, né, da escolha, da decisão de seguir ao Senhor, de seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, nós vamos ver também, aqui dentro desse propósito de mostrar que os irmãos iriam passar por perseguições, que isso era resultado da sua fé, no capítulo 8 e no versículo de número 34 até o versículo 38, nós vamos ver também uma situação aonde, né, Jesus vai apresentar aqui para as pessoas como é que deve ser, né, a vida de quem escolhe servir, né, a Cristo. Olha só, ele vai dizer: olha, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Então Jesus está aqui encorajando as pessoas, dizendo assim: olha, de fato, né, essa situação, né, de governo humano a qual vocês estão submetidos, essa situação pode provocar vocês ao ponto de vocês perderem a sua própria vida. E é interessante que quando a gente começa a analisar, segundo a história, né, quando esse evangelho foi escrito, ali cerca, né, de 20 e poucos anos após a ressurreição de Jesus, a gente, né, consegue compreender que o quanto isso tinha significado para a vida das pessoas, porque foi nessa época que as pessoas, elas eram perseguidas. Foi nessa época que as pessoas, elas eram colocadas, né, para negar a sua fé ou ser oferecida a animais ferozes. Então, isso começa a ter significado. Hoje a gente olha para esse texto aqui, olha para o nosso contexto, aonde, né, a pessoa escolher seguir ao Senhor ou não, né, não faz muita diferença em relação ao sistema de governo que nós estamos vivendo. Isso às vezes vai gerar contra nós uma perseguição, sim, mas espiritual.
e não uma perseguição física como havia nessa época. Então a gente olha para um texto como esse e fica pensando, até que é fácil, né, ouvir Jesus dizendo, olha, quem quiser salvar, né, a sua vida, perdê-la-á. O que é que Jesus estava dizendo para as pessoas que estavam recebendo essa mensagem? Ele estava dizendo assim, olha, se quando você for colocado, né, diante de uma escolha, de escolher a sua fé, ou salvar a sua vida material, a sua vida física, você escolher salvar a sua vida física, você vai perder a sua vida. Por quê? Porque do ponto de vista divino, a nossa vida, ela não é essa que nós estamos aqui, mas é a eterna, é na eternidade. Por quê? Por causa do tempo. O tempo, segundo a Bíblia, que nós passamos aqui, ele é rápido, ele é ligeiro. Mas quando chegar na eternidade, irmãos, aí é como se o relógio fosse parar. Ou seja, o relógio não vai mais andar, irmãos. É como se você está aqui agora, né? Aí passa um tempo, você olha, era como se você estivesse olhando e o relógio estivesse no mesmo lugar. Ou seja, o tempo não andou? Isso é eternidade, irmãos. Aí o Senhor está dizendo, olha, quem que quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, Jesus estava dizendo, olha, vocês que estão perdendo a vida de vocês, sendo martirizados por causa da sua fé, vocês que estão sendo martirizados por causa desse Evangelho, vocês estão ganhando a vida de vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, era essa motivação, esse encorajamento que esse Evangelho estava, né, concedendo aí, né, às pessoas que estavam enfrentando essas dificuldades aí nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 10, no versículo 30, capítulo 10, e versículo 30, Jesus vai falar, né, do galardão daqueles que deixam as coisas nesse mundo por causa, né, da escolha de servir. Ele vai dizer assim, no versículo 29, respondendo Jesus disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já, olha que interessante essa promessa, irmãos, já nesse tempo, Jesus está dizendo assim, olha, quem que abnegar essas coisas por amor de mim, vai receber, né, 100 vezes tanto, já nessa terra. Alguém pode dizer assim, glória a Deus, eu mesmo diria, né, glória a Deus, mas ele vai dizer assim, olha, que receba, né, 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições. Ele está dizendo assim, olha, a gente pode até receber essas coisas, né, por amor, né, à obra de Deus, ao Evangelho, mas perseguição não vai faltar. Jesus está garantindo, olha, perseguição não vai faltar. Então, não tem jeito da gente correr dessas coisas, achar que, eu vou caçar um lugar só se for lá na eternidade, na glória. Aí acabou esse negócio de perseguição, irmãos. Mas Jesus está dizendo, olha, não há ninguém que deixe todas essas coisas por amor de mim e não receba, né, 100 vezes mais, mas junto com esse galardão aqui, vai vir as perseguições. Não há como fugir, como se livrar disso, porque isso é consequência de nós estarmos nesse mundo. Aleluia! Então, por mais santo, né, por mais parecido com Cristo que nós
né, estivermos, mais perseguição nós vamos encontrar pela frente. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Então a gente percebe, né, que essas são, né, algumas características que mostram que esse evangelho, ele tinha essa intenção, né, de encorajar aí as pessoas, aos irmãos crentes que estavam ali debaixo do governo romano, do Império Romano, né, e precisavam dessa lição, desse encorajamento. Então o Senhor, ele concede aí esse evangelho para essas pessoas. Esse evangelho, ele tem uma característica também, que ele é um evangelho, por causa do seu propósito, que ele é focado em duas questões específicas. Primeira, ele é um evangelho de ação. Ele já começa, né, mostrando ação, mostrando as realizações do Senhor, por causa, né, do propósito ao qual ele for escrito. Como nós falamos na semana passada, né, em comparação com o evangelho escrito por Mateus, o evangelho escrito por Mateus, ele vai ter a sua proposta de convencer os judeus que Jesus é o Messias esperado. Aqui nesse evangelho, a gente vai ver que ele começa, né, de forma assim abrupta, ele começa de forma, né, instantânea, como que se tivesse caído de paraquedas, pois ele começa aqui mostrando, né, apresentando a João Batista, mas não é no seu nascimento. Ele já apresenta João Batista já ali, né, como aquele que estava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Logo, ele já vai mostrar a tentação de Jesus e já começa a mostrar Jesus chamando os seus discípulos e, né, realizando já os seus primeiros milagres. Então, esse é um evangelho que ele começa, né, repentino. E aí, a gente vai imaginar, né, por quê? Por causa da urgência, da necessidade de mostrar para os crentes que haviam de receber essa mensagem, o poder, a graça, né, de Jesus, para que eles fossem encorajados, Então, eles precisavam receber essa mensagem. E é interessante também, que a gente vai perceber aqui nesse evangelho, que quando ele começa assim de forma abrupta, repentina, né, sem ter assim aquele início suave, como a gente vê no evangelho de Mateus, também era porque ali dentro do império aonde, né, esses irmãos eles viviam, o Império Romano, né, Jesus ele já era, né, muito falado. Por quê? Porque Jesus, né, ele fora vítima desse império. Jesus foi, né, morto nesse império. Então as pessoas, na sua maioria, já conheciam bem essa história, né, de Jesus. Então ele já começa, né, apresentando aí o poder realizado pelo Senhor, para mostrar, né, que esse evangelho, essa mensagem que Jesus ele trazia, era uma mensagem com poder, era uma mensagem que gerava impacto, mudança na vida das pessoas que o recebiam. E a gente vai ver também que Jesus, nesse evangelho, ele mostra, né, ao povo, né, muita mais milagre e pouca teoria. A gente vai perceber aqui que tem poucas das instruções que Jesus dava ao povo, mas a maioria está focado realmente em mostrar aqui o poder do Senhor. Outra questão importante que a gente percebe, né, aqui também, e a gente vai conseguir entender em relação ao evangelho escrito por Mateus, é algumas expressões que a gente vê, né, sendo apresentada diretamente para o povo. Olha só o que diz aqui Marcos no capítulo 2, para os irmãos perceberem, no capítulo 23 até o capítulo 28. Olha só para os irmãos perceber. Marcos capítulo 2, no versículo 23 a seguir, Jesus vai falar que ele é o Senhor do sábado. Olha o que diz o texto. Depois nós vamos olhar o de Mateus, só para os irmãos perceberem, né,
a diferença que há na expressão e o que justifica o fato dela ser diferente da outra, considerando o propósito que nós estamos abordando de a quem foi diretamente escrito, primariamente, esse evangelho. Olha só, vai dizer assim, olha: aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade, teve fome? E ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que estavam com eles, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Agora, lá em Mateus, olha para os irmãos perceberem só a diferença. Lá em Mateus, no capítulo 12, vai falar desse assunto. Olha que interessante, irmãos, você entender, né, o propósito, para depois a gente não ficar com aquelas coisas, porque às vezes as pessoas que não compreendem a Bíblia, irmãos, ela vai indagar, né, por que é que conta-se uma história de um jeito aqui, né, no livro de Mateus, aí conta a história de outro jeito lá no livro de Marcos. Por que é que isso acontece? Por que é que isso é assim? Né? Por que que não é igual? Aí veja só o que é que diz aqui Mateus, no capítulo 12, para os irmãos entender. Que interessante. Aqui ele vai dizer, olha, no versículo 1 vai dizer a mesma coisa, né? Naquele tempo passou Jesus pela seara, tal, teve fome. Aí veja só, o que vai dizer. Naquele tempo passou Jesus pela seara no sábado, e os seus discípulos teve fome e começaram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? E como entrou, e com os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus, comeu o pão da proposição, que não era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Perceberam? Né? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Então veja só, Jesus, ele aqui, né, vai apresentar-se para os judeus como alguém que é, né, maior do que o templo. Mas no versículo 7, olha só o que ele vai dizer para vocês compreenderem o propósito do livro. Ele vai dizer: olha, mas se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Irmãos, perceberam que essa expressão, ela não está lá no outro texto? Mas por que essa expressão está aqui? Porque essa expressão, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Ela tinha um propósito de levar as pessoas que estavam recebendo essa mensagem do livro de Mateus, no caso, agora que nós estamos falando, que eram os judeus, que eles precisavam aprender, né, a conhecer a Deus de verdade. Por quê? Eles conheciam a lei, mas não conheciam o Deus da lei. Eles estavam condenando, né, alguém que estavam, né, famintos, estava se alimentando num sábado, porque para eles, essas pessoas não tinham o direito de se alimentar no sábado. E aí Jesus está dizendo assim: olha, se vocês soubessem o que significa misericórdia eu não quero que vocês fiquem olhando a lei para poder condenar as pessoas. Eu quero que vocês alcancem as pessoas, amem as pessoas, façam as pessoas se aproximarem de Deus, e não o contrário, porque era para isso que o Evangelho servia na época, né, em que Jesus vivia. As pessoas que conheciam a lei não era para aproximar as pessoas de Deus pela lei, era para
né, distanciá-las, para condená-las, para apontar os seus pecados, para apontar as suas falhas, para colocar as pessoas para serem mortas por causa da lei. Jesus então vai mostrar isso. Então, essa é uma expressão específica para aquele povo. Aí, né, dizer isso aqui para, né, o povo que não sabia, não estava debaixo do domínio dessa lei, não ia ter nenhum resultado. Logo, essa expressão, ela não é trazida aqui para o Evangelho, né, de Mateus. Uma outra questão também que a gente percebe, né, já é a última para a gente passar para o próximo, porque senão a gente fica só nesse aqui hoje e tem que continuar na próxima oportunidade, é que aqui no Evangelho de Marcos, a gente já percebe que há um cuidado em explicar, em algumas situações, os costumes judaicos ao citar alguma coisa em relação ao povo judeu. Enquanto que no livro de Mateus, como nós falamos na semana passada, né, as referências elas eram citadas de forma direta, sem nenhuma explicação, porque não havia necessidade. Não tinha necessidade de explicar, porque estava sendo falado para quem conhecia desde a infância aquela lei. Por exemplo, quando a gente olha aqui em Marcos no capítulo 7, veja só, Marcos no capítulo 7, uma outra questão também, né, que é apresentada diante de Jesus, né, no versículo 3, para os irmãos entenderem o contexto, olha só, capítulo 7, a partir do 1, só para os irmãos entenderem o contexto do que tratava a situação. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem pão sem lavar as mãos, sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam do mercado, se não lavarem as mãos, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar copos, os jarros, os vasos de metal, né, e as camas. Então vejam que essa expressão aqui, né, do versículo 3 até o versículo 4, né, está aqui explicando aqui a razão pela qual aconteceu aquele fato. E a gente vai perceber que, ao observar esse mesmo texto lá no Evangelho de Mateus, a gente vê que ele só fala isso e segue viagem. Ou seja, não fica essa explicação por causa do propósito, porque o Evangelho de Mateus foi primariamente escrito para os judeus. Logo, né, todas as vezes que citava lei ou costume judaico, não havia necessidade de explicação, porque as pessoas que ouviam, automaticamente, elas sabiam o que estava acontecendo. É como chegar nos nossos dias, né, numa igreja pentecostal, né, e falar assim que... E a irmã estava falando em mistério. Todo mundo sabe o que estava acontecendo. Mas aí se você for numa igreja, né, dessas aí modernas, vai falar assim, o que é? Aí você vai ter que explicar o que é isso, para a pessoa poder entender. Era o que estava acontecendo aqui. Né? Isso é o propósito primário. O propósito primário. Olha só, para os irmãos entenderem. Né? Então, capítulo 15 de Mateus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgredis os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Aí já mostra diretamente, né, a resposta de Jesus. Viram que não está aqui a explicação? Por quê? Porque esse livro foi escrito primeiramente para os judeus. Então, quando falava-se isso, todo mundo já entendia do que estava se tratando. Não precisava dar explicação para trazer o entendimento. Então, esses são alguns detalhes. Tem muitos outros, irmãos, mas o tempo é muito pouco para a gente ir tão profundo, né, aqui, mas só para os irmãos entenderem. Por que isso ajuda, irmãos? Quando você vai entender, para a sua cabeça, para a sua mente, né, ficar tranquila, sossegada. Quando você vê que, está faltando aqui, será que fizeram aquilo que disseram que não podia fazer?
Não fizeram, irmão. Por que não fizeram? Porque esses textos aqui, eles não foram copiados um do outro. Quando a gente vai observar, né, as datas em que esses textos foram escritos, a gente vai perceber que eles foram escritos, né, de forma quase que simultânea, com exceção do Evangelho escrito por João, que foi bem mais na frente do que esses outros 3 primeiros. E como eles foram escritos em época simultânea e direcionados para povos diferentes, para lugares diferentes, então, só lá na frente que eles foram se encontrar. Aí a gente consegue, né, então, perceber a graça e o poder de Deus, porque mesmo sendo escrito em épocas simultâneas, mas para povos, pessoas diferentes, para destinos diferentes, era uma mensagem singular, era uma mensagem, a mesma mensagem com, né, a direção de Deus para atender a necessidade específica. E olha o quanto isso hoje enriquece a nossa vida, porque nós temos o privilégio de estudar as histórias, né, em todos os textos e assim, né, compreender, né, a sua completude, a sua ação completa, né, os detalhes que às vezes as pessoas que receberam uma única expressão dessa não teve, né, esse privilégio que nós tivemos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, aí a gente, né, conclui aqui o Evangelho então de Marcos, né? Vamos então agora para o Evangelho de Lucas, né? Lucas, e meus amados irmãos, ele foi escrito, aqui os historiadores, né, falam que foram escritos entre 60 e 63 depois de Cristo, né? Logo aí quase que 25 mais ou menos anos após a ressurreição, né, de Jesus. E ele tem como título, né, Jesus o Salvador. Jesus o Salvador. Para quem que esse livro ele foi primeiramente, né, direcionado para os crentes gentios. Quem que eram, né, os crentes gentios? Os crentes gentios eram aqueles que não faziam parte, né, dos crentes judeus, que foram alvo do primeiro evangelho, não faziam parte, né, dos crentes romanos, ainda que os romanos também eram gentios, mas, né, dentro do Império Romano, né, já havia a epístola, aliás, o Evangelho, né, escrito por Marcos, e havia então as demais pessoas que estavam, né, nas outras regiões da época. Então, as pessoas já tinham lá, né, uma escritura que era de Mateus, na onde estavam os irmãos judeus, já tinha também aquele que estava lá no Império Romano, e agora, né, então, o Senhor direciona, né, Lucas para, né, escrever um outro evangelho, direcionado primeiramente, né, a Teófilo, né, que os irmãos sabem que está aqui no primeiro capítulo, né, de tanto do livro de Lucas, tanto do evangelho de Lucas quanto em Atos dos Apóstolos, né? Mas essa é uma mensagem direcionada para atender a necessidade da igreja, né, gentia em geral. Por isso, irmãos, a gente vai ver que aqui os irmãos, né, gentios que não faziam parte dos 2 primeiros grupos que receberam os 2 primeiros evangelhos, né, eles tinham, né, algumas carências, e aí, né, o Lucas foi, né, direcionado a investigar os acontecimentos e então trazer essa mensagem para as pessoas. Como nós falamos na semana passada, é interessante a gente observar que aqui Lucas ele vai mostrar já no primeiro capítulo que ele tinha a intenção de colocar em ordem, ou seja, de organizar de forma escrita aquilo que
a Teófilo e as pessoas ali, né, ao redor, elas tinham a respeito de Cristo. E como que era que eles tinham essas informações a respeito de Cristo? Aqui o texto vai nos dizer, olha, está no versículo 1, pois muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então olha só, as pessoas tinham, né, a intenção de colocar em ordem, né, as narrações, ou seja, as pessoas falavam